Bom, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe, que possamos, nesta noite, termos um verdadeiro encontro com a doutrina espírita, para que nós possamos, no aprendizado, passarmos ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, a vivência das lições que o Espiritismo nos oferta. Nós estamos trazendo a todos o abraço bem fraterno e carinhoso daqueles que fazem o Centro Espírita Humildade e Amor, que é a casa a qual nós pertencemos lá no Rio de Janeiro, e também dos companheiros e companheiras da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que é uma emissora espírita, transmitida em 1400 AM, mas também através da internet. E nós trouxemos os nossos livros, que somos autores de diversos livros, eles estão lá na frente à disposição. E hoje é uma questão, porque nós espíritas aprendemos que fora da caridade não há salvação. Então, quando nos fazem determinadas solicitações, nós não temos como não atender. Então, nos foi solicitado, e hoje, então, especialmente para todos vocês, o autógrafo será de graça. Tá? Então, ninguém fique preocupado quanto a isso. O Homem de Bem é tema de um dos nossos livros, mas é tema estudado pelo nosso codificador Allan Kardec junto aos espíritos superiores. E nós encontramos esse tema estudado em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, e também em O Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no seu capítulo 17. Nós então pegamos a mensagem O Homem de Bem, na verdade um texto do próprio Allan Kardec, e unimos esse texto a um outro que comparece também nesse capítulo, já aí sim, uma mensagem espiritual, que é o homem no mundo. Então o que nós vamos fazer hoje é estudar o texto de Kardec, O Homem de Bem, alguns dos seus trechos, e uni-lo com o que fala o benfeitor espiritual sobre o homem no mundo. Porque nós não podemos ser homens de bem, ou seja, pessoas de bem, apenas na teoria. Nós precisamos vivenciar, praticar, precisamos ser no mundo. Porque uma coisa é estar na paz e no amor dentro do centro espírita ou em qualquer outro templo religioso, e outra coisa é estar nessa paz e nesse amor no dia a dia, fora deste ambiente. São as nossas provas. E aí que nós vamos testificar, testemunhar, como dizia Paulo de Tarso, se realmente aquilo que estamos estudando e no qual estamos acreditando, nós estamos efetivamente praticando. E qual é a nossa luta íntima para verdadeiramente sermos esse homem de bem? Daí então o tema da noite de hoje, o homem de bem e sua ação no mundo, ou, como está aqui no nosso slide, como ser um homem de bem no mundo de hoje. Dizem que ser um homem de bem no mundo de hoje é muito difícil, quase mesmo que impossível, porque nós estamos vivendo valores invertidos, uma crise moral gigantesca, e as pessoas estão se deixando levar por esses valores invertidos, ainda pelo materialismo, pelo egoísmo. Contamos uma história no livro que vale a pena nós contarmos aqui, é uma história real, acontecida mesmo. A companheira, advogada, está lá com o seu processo na mão e foi tirar cópia de algumas páginas do processo. Chegou no balcão e pediu à moça, olha, por favor, me tire cópia até a página 20. E a moça imediatamente começou a tirar as cópias. Quando o serviço já estava praticamente concluído, ela lembrou que, na verdade, ela só precisava de cópia das 15 primeiras páginas. Mas ela havia solicitado das 20 páginas. E ela falou em voz alta. Eu pedi para você tirar até a página 20, não foi? Foi, sim, senhora. Na verdade, era até a página 15. Mas tudo bem, você já fez o serviço. Quanto eu devo? A moça, ao fazer a conta, ficou com 15 na cabeça, e ao invés de cobrar 20 cópias, cobrou 15.
Ela foi pagar, mas fez mentalmente a conta e falou: Sr. Boca, acho que tem alguma coisa errada. Acho que você está me cobrando a menos. Quanto é o custo de cada cópia? Ah, é tanto, senhora. Não, você não tirou 20? Mas é mesmo. É que a senhora falou, né, comentou que na verdade só precisava até a página 15, acabei cobrando só 15. Mas é verdade, são 20 cópias. Então é tanto. Havia uma outra pessoa aguardando e vendo a cena ocorrendo. E essa pessoa interveio, dizendo: vem cá, ela tinha cobrado só 15, a senhora tirou 20 cópias, mas ela havia cobrado só 15, e a senhora corrigiu para pagar as 20, é isso? Claro, ela respondeu, nós precisamos ser honestos. Mas se ela errou, é um problema dela. Não é um problema só dela, né? Porque depois, no final do dia, vai dar diferença no caixa. Sim, mas o erro foi dela. Sim, mas aí é a questão da honestidade. Mas a senhora vai deixar de levar essa vantagem? Mas isso não é vantagem, isso para mim é desonestidade. E aí essa outra pessoa diz assim: mas não é possível. Já pensou se todo mundo for honesto? Aí este mundo está mesmo perdido. Cena real. A inversão dos valores. E muitas pessoas, então, diante disso, recuam. Né? Já pensou, eu vou dar uma de honesta aqui na fila do supermercado, vai pegar mal para mim. Não, que pegue mal para os outros. Nós temos que dar o exemplo. Afinal, nós estudamos o cristianismo através do espiritismo. Proclamamos os valores humanos, as virtudes. E aí, diante do mundo, nós vamos então recuar? Não, nós precisamos ali, mesmo que seja contra tudo e contra todos, exercer a vivência do ensino cristão espírita. E é possível. E é o que nós vamos tentar verificar hoje, ao estudarmos o texto de Allan Kardec, que está lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não, vamos voltar um pouquinho, que nós adiantamos. Vamos lá. Isso. Muito bem. Então nós estamos aqui com um trecho. Nós vamos pensar trechos do texto do nosso companheiro Allan Kardec para que possamos efetivamente entender. Então Allan Kardec, comentando o que seria verdadeiramente um homem de bem, ele traça todo um roteiro para nós, quais as virtudes que o verdadeiro homem de bem precisa ter. Ele diz então que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei está lá em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando Kardec estuda as leis morais. Então, lei de solidariedade, lei de liberdade, lei de trabalho, lei de adoração, lei de progresso e a lei de amor, justiça e caridade. No início, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos superiores se essa divisão das leis morais seria uma boa divisão. Eles dizem que sim, claro que poderia ser outra, mas que estava muito bom, mas que de todas as leis morais, a mais importante, porque na verdade ela encerra, ela engloba as demais, é a lei de amor, de justiça e de caridade. Mas Kardec iniciou o texto falando sobre o verdadeiro homem de bem. Bem, se existe o verdadeiro, quer dizer que existe o falso homem de bem. Mas será possível isso? Sim, é possível. Como Jesus dizia, são os lobos em pele de ovelha. Ele parece ser bom, mas no fundo não é. Vamos dar um exemplo bem prático. E vamos usar então o centro espírita para dar esse exemplo. Você chega, meu irmão, seja muito bem-vindo, paz em seu coração, que bom recebê-lo aqui. Você que vai fazer a palestra hoje, que maravilha, que Jesus e os bons espíritos lhe abençoem, fique à vontade, a casa é sua. E aí sai, e aí encontra o outro. Quem foi que convidou esse expositor, hein? É mala sem alça.
é melhor reunir o grupo de desobsessão lá no fundo para começar a orar, que é hoje. Aí volta e cruza com você. E aí, meu irmão, cara, né? Porque quando está na sua frente é irmão, quando está lá por trás é outra coisa. É o lobo em pele de ovelha. Então ele parece ser um homem de bem, mas no fundo não é. Nós temos um grande exemplo no Frederico Figner, ou Irmão Jacó, lá no livro Voltei. Quem não leu o livro precisa ler. Voltei é livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Irmão Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner, que foi inclusive presidente da Federação Espírita Brasileira. E era um grande comerciante na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi famoso à sua época. Só que ele era presunçoso, arrogante, vaidoso, e ele então doutrinava os espíritos na desobsessão, né? Recomendava a todos eles a Jesus, mas no dia seguinte, no seu comércio, chegava o companheiro lá, amigo, para pedir: olha, Figner, dá para você segurar aí a fatura 7 a 10 dias para mim? Estou com uma dificuldade. E dizia: nem uma hora a mais. Fez o negócio comigo, tem que pagar. Comprou, paga. Que história é essa? Ué, se não pagar até amanhã, cartório, protesto. E mais 5 dias já entro com ação na justiça. Ele era assim. Ele era simplesmente implacável. Quando estava já no leito de morte, combinou com a equipe mediúnica o seguinte: olha, assim que eu desencarnar, eu quero que vocês estejam em reunião, que assim que eu desencarnar, eu já virei dar a comunicação através do médium tal, para descrever a minha luz. Ele não conseguiu fazer nada, né? Ele desencarnou e se viu numa condição péssima, horrorosa, e aí teve que se trabalhar. Então, Kardec tem razão. Existe o verdadeiro homem de bem e o falso homem de bem. É como aquele que entra aqui na casa, chega até a direção da casa e fala: eu quero fazer uma doação aqui para casa. Falei: ótimo, muito bem. Mas essa doação tem que ser canalizada para isso e para aquilo, e quero saber se o meu nome vai ser registrado em ata e vai ser colocada uma plaquinha aí. Aí é claro que a direção da casa recusa, óbvio. Não. Quem doa é de coração, e a direção da casa é que dá destino aos recursos. E aí então, como você recebe essa resposta, você sai daqui ofendido. É o falso homem de bem. Não é verdadeiro. O verdadeiro é justo, o verdadeiro ama, e o verdadeiro pratica a caridade sem olhar a quem. Simplesmente faz. Então nós precisamos procurar estudar essa lei de amor, de justiça e de caridade, para que possamos aprendê-la e começar a colocá-la em prática. Mas Kardec, ele vai seguir. Não vai ficar parado aqui, não. Ele vai começar a mostrar para nós como fazer isso. Vamos dizer ele lá no texto: o homem, possuído pelo sentimento da caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Vamos então entender a fala de Kardec. Então, o homem de bem, esse tem sempre o sentimento de caridade. Ele está pronto para auxiliar, está pronto para ajudar. Não fica pensando nisto ou naquilo. Está pronto para ajudar. O que ele faz? Ele ama o seu próximo. Porque o próximo nada mais é do que o seu irmão. Porque todos nós somos filhos de Deus e, portanto, todos nós somos irmãos. É um próximo. Por isso, quando Jesus foi indagado quem era o próximo, e era uma indagação muito sutil, porque feita na época por um fariseu, ou seja, um doutor da lei judaica, ele queria colocar Jesus contra o muro e pegá-lo numa contradição.
E ele pergunta: quem é o meu próximo? Porque o judeu ortodoxo não amava o tirano romano, não amava este, não amava aquele. Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Havia um homem que viajava de Jerusalém para Jericó, ou do Rio de Janeiro para Cabo Frio. Um homem. Jesus não disse quem era. Pobre, rico, gordo, magro, branco, negro, judeu, não judeu. Jesus não nomeou. Tinha um homem viajando. Ele foi assaltado e ficou ali à beira do caminho. Bateram nele. Veio um primeiro. E aí Jesus vai classificando. Quem era esse primeiro? É um fariseu, é um doutor da lei. Doutor da lei, já se viu e tal, não sei o que, e sai. Veio um segundo. O segundo era um saduceu. Também um judeu, meio ortodoxo, não atende. E veio um terceiro. O terceiro é o samaritano. O samaritano é um judeu da Samaria. O judeu samaritano, na época, era um judeu mal visto. Porque o samaritano não fazia a peregrinação anual para o templo de Jerusalém, não seguia determinadas determinações do culto religioso. Então ele era um judeu mal visto. Mas quem é que para atender? O samaritano. E que faz de tudo por aquele homem. E aí Jesus se volta para o doutor da lei e pergunta: bem, desses três, quem lhe parece que amou o seu próximo? E aí o doutor da lei teve que engolir em seco, né? Mas ele não podia falar samaritano, essa palavra era proibida. Então, foi o terceiro. Então vai e faz o mesmo. Vamos colocar a parábola para os dias de hoje. Então havia um homem de negócios, que ele fazia sempre a viagem, Rio de Janeiro, Cabo Frio. Um dia o pneu estourou, ele teve que parar no acostamento. E quando ele estava trocando o pneu, ele foi assaltado. E bateram nele, e levaram o tablet dele, o smartphone dele, e tudo que ele tinha. E ele ficou estendido ali. E veio um carro pela estrada. E nesse carro está um religioso. O religioso olha: oh meu Deus, mais uma pessoa assaltada. Até quando nós continuaremos com esta violência? Devo correr para o meu templo, vou orar ao Senhor, pedindo paz para esta humanidade. E vai embora. E vê o segundo carro. O segundo carro é de um político da região. Ele olha e conversa com o motorista. Olha só, mais um assaltado. Cadê a polícia? Onde está a segurança pública? E não é possível continuar assim. Rápido para o meu gabinete, que hoje eu discurso. Hoje eu derrubo o prefeito, o governador, todo mundo. Seguiu. Aí vem um terceiro carro. Esse terceiro carro para. É uma pessoa comum. Está indo para os seus afazeres. E parou. Foi lá, atendeu, colocou para dentro do carro, levou para o pronto-socorro, localizou pela documentação a família, fez contato e só saiu de lá depois de se certificar da chegada da família, do atendimento, de tudo. Quem amou o próximo? A terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? No nosso caso, não sabemos. O homem assaltado, só sabemos que era um homem de negócio, e mais nada. E a pessoa que atendeu, muito menos. Porque quem ama o seu próximo, simplesmente ama. E realiza a caridade. Então é o que Kardec coloca. Paga o mal com o bem. Por isso Jesus colocou: quando alguém lhe bater numa face, oferece a outra. Ou seja, quando alguém lhe fizer o mal, para essa pessoa, faça o bem, que é o oferecer o outro lado da face. Ou seja, pagar sempre com bem. Ora pela pessoa. Você vai para o ponto do ônibus, vai pegar o ônibus, você está em cima da hora, e o motorista não para e vai embora. O que você faz? Ora por ele. Pede que Jesus o abençoe.
Para que uma próxima vez. E fique lá exercitando a paciência, a tranquilidade, com bom comportamento. Que o verdadeiro homem de bem, o espírita, não pode pensar mal dos outros. Então você está exercitando, não? Exercitando uma série de valores, uma série de virtudes que são muito importantes. Oração, que é a lei de adoração, paciência, calma, tolerância, compreensão. Está você exercitando. Olha que beleza, né? E aí se percebe, nossa, antigamente eu saltava no pescoço, agora não. Estou me pegando aqui até orando por ele. Isso é lei de evolução, progresso moral que está sendo realizado. E aí você está pagando o mal com o bem. Agora cuidado com isso, ainda mais em família. Aquela pessoa, né? Faz e acontece, pediu que você comprasse no seu cartão de crédito, você fez porque ela se comprometeu para pagar as mensalidades, não pagou, estourou tudo em cima de você. E aí, somos espíritas, né? Não, tudo bem, eu tenho que compreender, né? Mas um dia ela haverá de entender, um dia não sei o quê, vai deixar, até mesmo porque a vida cobra, vai vir aí uma curva aí da existência dela, ela vai ver o que é bom. Acabou de pensar mal, desejou o mal para a pessoa. Que história é essa? E ainda entregou para Deus. Senhor, eu não vou fazer nada, mas o senhor, aí, hein, aciona a lei aí, pega lá na curva, hein? Mas Deus é amor. E Deus olha para você, eu vou pegar você depois. Vamos ter uma boa conversa. Vamos muito cuidado com isso. O controle do pensamento também é importante, que às vezes nós não verbalizamos, mas estamos pensando. Então nós temos que subir mais um degrau nessa nossa escala de progresso moral. Vamos tomar cuidado com aquilo que desejamos também. Vamos tomar sempre a defesa do fraco contra o forte. É a lei. Quem sabe mais ensina quem sabe menos. Quem tem mais ajuda quem tem menos. E assim por diante. E é claro que nós vamos nos colocar sempre a favor da justiça social, dos direitos iguais. É isso que nós temos que fazer. E, se houvermos de ter de sacrificar o nosso interesse pessoal imediato, haveremos então de sacrificar. Mas sacrificar sem queixas. É a renúncia verdadeira. Se não é aquela outra história contada pelo nosso irmão, o irmão X, através do Chico Xavier. Casal, 50 anos de vida em comum. E aí ele desencarna, e na sequência ela desencarna, encontra do mundo espiritual, e aí o anjo da guarda conversando com ela e parabenizando. Parabéns, minha irmã, pela sua existência, 50 anos de vida em comum, lá com o companheiro, vocês conseguiram construir um lar, a família, quase nenhum desentendimento, parabéns e tal. Faça isso. Vamos dar a você agora mais uma missão na próxima encarnação. E ela toda feliz, né? Adiante. Puxa. E para que você possa então cumprir melhor ainda essa missão, nós vamos juntar vocês dois novamente. Aí ela interrompeu o anjo. Epa, espera aí. Que história é essa? Mas já não bastou aguentar os 50 anos? E aí caiu tudo, né? Ou seja, ela aguentou controlando, né? Que não era renúncia verdadeira, não era abnegação verdadeira, nada disso. Ela simplesmente aguentou achando bom. Depois que desencarnar, ele segue, sei lá para onde nesse mundo espiritual, e eu vou para lá. Ele vai para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não é assim, né? São os vínculos. Mas aí foi descoberta, tá vendo? Não tinha amor verdadeiro. Porque a verdadeira renúncia não fica se queixando. E o que nós mais encontramos, ainda mais quando estamos, né, junto com as pessoas, os trabalhadores, ou no atendimento fraterno, é isso, né? As pessoas se queixando do outro. Marcos, posso falar com você? Já vem coisa aí, não? Pode, claro que pode. Pois é, não é que eu queira me queixar, né? Sim, claro, né? Espírita não se queixa, né? Mas eu não aguento mais. Aí começa, e vem aquela ladainha toda, porque a história você já conhece há anos.
O que você me orienta? E nós vamos dar a orientação que já demos há anos. Tem que saber renunciar, tem que realmente saber tolerar, tem que saber abrir mão. É como o casal. Né? Vamos casar. Então você não vai mais ficar sozinho, porque sozinho é uma coisa. Casado é outro. Compromisso, união. E é óbvio que tem que abrir mão de alguma coisa. O problema é que depois de casados, nós chegamos assim, ô mulher, é porque era princesa antes de casar. Casou agora. Ô mulher, estou indo lá para o Rio porque já reinaugurou o Maraca e eu vou assistir meu time hoje lá. Vou com a galera. E assim, mas nós não íamos almoçar na casa de mamãe. Você vai até com o carro, tá? Se der tempo, quando eu voltar, dá uma passadinha lá. Mas não casou. Aí ela reclama e diz, você já sabia que eu era assim. Era. Mas não pode ser mais. Como que você agora, casado, quer continuar a manter a vida de solteiro? Não é possível isso. Aí casa, chegam as contas a pagar, e isso tem acontecido muito, aí é elas assim, tá aí para pagar. Só que os dois trabalham, os dois têm salário. E ele então tá, e qual vai ser a sua parte? Que minha parte? Eu tenho um shopping, cabeleireiro, etc. O dinheiro que eu ganho é meu. Era, porque estava solteira. Mas agora não. O orçamento tem que ser em comum. E aí então, vem a queixa depois com a mamãe. Né? Mãe, não aguento mais. Vocês vão ter que separar. Do jeito que está não dá. Mas o que foi que aconteceu? É que o amor acabou, o amor morreu. Isso é impossível. Amor é sentimento. É disposição afetiva de um ser para outro ser. Então, amor não pode acabar. Digamos, na verdade, que não existia amor. Existia atração pelo status social, pela beleza física, pelo carro, pelo cargo, pelo dinheiro, uma série de circunstâncias. Mas não existia o verdadeiro amor, ou então não soubemos trabalhar essa disposição afetiva, nos deixando levar pelo egoísmo, pelo individualismo. Então temos que tomar cuidado, porque Allan Kardec está sendo muito claro no seu texto. O sacrifício do interesse pessoal, não apenas pela justiça, mas também pelo outro. Aí sim, seremos verdadeiramente homens de bem. Mas continua Allan Kardec no seu texto, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Ou seja, não faz nenhum tipo de discriminação. Nada. Afinal de contas, ele é bom. Ele é benevolente. Ele entende que todos no mundo, não importa em que situação estejam, como sejam, todos são seus irmãos. Então, se é brasileiro, deixa de ser brasileiro. Se é branco ou deixa de ser branco, se é espírita ou não espírita, se é evangélico, se é católico, se é judeu, se não tem religião, nada disso importa para o espírita. Nós espíritas estamos aprendendo que precisamos amar e ver em todos nossos irmãos. Alguns mais necessitados, outros menos. Alguns que podem nos ensinar, outros que precisam de nós, e assim por diante. A mescla cultural, social é muito grande. Mas nós estamos nesse aprendizado, sem discriminação. Então nós não podemos dizer assim, lá vem aquela vizinha evangélica chata. Não podemos falar isso. Nossa irmã. Mas ela coloca aquelas músicas em alto som. Bom, ela ainda não entendeu, ela não compreendeu o direito do próximo. Mas não tem problema, sabe o que eu faço agora? Eu ponho a Rádio Rio de Janeiro, o CD de música espírita também, áudio lá em cima. Viro todas as caixas de som para a janela dela. Não pode fazer isso. Pagar o mal com o bem.
Porque se você critica o que o outro faz, como é que você vai fazer a mesma coisa? Se faz a mesma coisa, você perde a autoridade moral. Aí depois os outros olham para nós e dizem, olha lá, sabia que ele é espírita? Ele é espírita? Ele é espírita. Mas faz cada uma. É mesmo? E aí começa. Porque o espírita vive no mundo. E nós, de vez em quando, somos pegos, né, em fila de supermercado e assim por diante. Ainda mais nós que somos mais conhecidos, né, que ficamos aqui na frente, aí as pessoas gravam. Certa vez lá no Rio, nós entramos no ônibus, aí sentamos, uma senhora virou, ela estava no banco da frente, virou assim, o senhor faz uma prece por mim, adorei a sua palestra, muito obrigado. E aí já foi descendo. Quem é? Onde que assistiu a tal da palestra? Nós não sabemos, não temos ideia alguma. Mas tudo bem, vamos orar por ela. Porque estamos como pessoas públicas. Aí o nosso querido José Jorge, que já desencarnou, ele conta que certa vez ele foi fazer uma palestra às 10 da manhã, domingo, na Federação Espírita Brasileira, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Terminada a palestra, feitas as despedidas, ele se encaminhou à Praça Tiradentes, onde na época ele pegava o ônibus, a condução. Então ele conta que ele entrou no ônibus, pagou a passagem, sentou, e o ônibus foi enchendo, não havia mais lugar para sentar. E aí entrou uma senhora, gorda, sobraçando um monte de pacote de embrulhos, sacolas, passa pela roleta, mas ficou muito longe dele. E ele conta que ele pensou, puxa, se ela tivesse ficado mais para cá, eu levantava para ela poder sentar, né? Puxa, ela foi lá para trás. Né? Mas, de repente, antes do ônibus sair, essa senhora, sem mais nem menos, veio com tudo e ficou bem do lado dele ali. Ele olhou, levantou, minha senhora, por favor, sente aqui e tal. Né? Ela sentou e disse assim, eu sabia que o senhor ia me ceder o lugar, por isso que eu vim junto do senhor. Mas como é que a senhora podia saber que eu, dentro do ônibus, ia ceder o lugar? Bom, eu acabei de assistir a sua palestra na federação. Já pensou se ele ficasse lá, sentado, fingindo que não estava vendo nada? Então nós temos que tomar cuidado. Nós estamos no mundo. Por isso, então, o texto de Kardec não é simplesmente um texto teórico. E tem que ser aplicado ao nosso dia a dia, na família, na sociedade, em todos os lugares em que nós estamos. Então, não vamos fazer nenhum tipo de distinção. Todos são nossos irmãos. Continua Kardec. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus. Porque perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra, senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Vamos começar por este final, o perdão. Eu perdoo, mas se ele for na festa da fulana, eu não vou. Então não perdoou. A história é essa. Você recebe o convite e quer saber quem o outro está convidando, porque você está convidando o X, você não vai. Mas você perdoou. Ou então aquela pessoa que, conforme o estudo que estamos fazendo, olha, isso me faz lembrar, quando eu era assim, né, porque isso já faz mais ou menos uns 30 anos. Né, eu só vou contar, só para servir de exemplo, tá, gente? Porque, na verdade, isso aí já não toca mais em mim. Mentira! Toca sim, porque eu já estou cansado de ouvir a história. Ou seja, toda hora volta com a história. Ou seja, não perdoou, não resolveu, continua carregando a mágoa. E aí, como diz Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, a maioria de nós somos caminhão de lixo emocional. E os anos passam e nós estamos trazendo à volta na memória aquilo que aconteceu. Aconteceu há 20 anos, agora já são 25, 30, 35, 40 anos atrás, e nós estamos lá, voltando com a história. Ou seja, você está carregando isso. Não houve o verdadeiro perdão. Porque quando nós perdoamos, nós simplesmente
esquecemos. Está perdoado, acabou. Bom, pronto. Você compreendeu e perdoou. E segue a vida. E permite que o outro também siga. E se cruzarmos o caminho novamente, nós vamos nos cumprimentar, vamos nos abraçar como irmãos que somos. O que passou, passou. Agora, é claro, se você sabe que o outro ainda não mudou totalmente de vida, você vai tomar o seu devido cuidado, porque existe uma diferença entre amar aquele que nos ama e amar o inimigo. Se você sabe que ele ainda é uma pedra de tropeço, você vai tomar o devido cuidado com aquilo. Você emprestou uma vez, ele não pagou. Você emprestou uma segunda vez, ele não pagou. Você emprestou uma terceira vez, ele não pagou. Você vai emprestar uma quarta vez, sabendo que ele faz isso? Não, agora, meu filho, olha, agora eu não vou, agora não posso não. Não posso não. Poder eu posso, mas eu não vou fazer isso. Porque está mais do que na hora de você aprender que a vida não é assim. Como que você vai dando calota em todo mundo? E vai levando a vida desse jeito? Então não conte comigo financeiramente. Eu sei que você vai ficar com raiva, vai falar mal de mim, mas não tem problema, eu estarei com a consciência tranquila. Agora, não vou lhe abandonar. Quando eu souber que você está com dificuldade, tropeçou da guia, eu estarei junto sim para amparar. Tá? Mas aí já é de outra maneira. Que você, no início, possivelmente não entenderá, mas lá na frente você haverá de entender. Então é assim que nós vamos fazendo. E sem mágoa, sem raiva, nada dessas coisas. E aí vamos tocando para frente, pura e simplesmente. Então é perdoar verdadeiramente. Nunca desejar vingança. E aí volta aquilo que nós já comentamos, né? Não, eu não sou capaz de matar uma mosca. Agora, existe uma lei, que é a lei de causa e efeito. Essa lei vai atingi-lo. E aí você já está, na verdade, arquitetando a vingança, né? Porque face ao que ele andou fazendo, ele deve estar assim, deve estar assim de obsessão em cima dele. Tá? Aliás, se ele cair numa obsessão, vai ser um aprendizado para ele. Você está desejando o mal. E tudo isso é desejar o mal ao próximo. Agora, você se reveste daquela coisa que você não está fazendo vingança. É a lei. Não é da lei que a cada um é dado segundo as suas obras? Aí vem a notícia, sabia que fulano aconteceu não sei o que lá, e você diz, bem feito. Não, como assim bem feito? Não é seu irmão. Como é que pode pensar uma coisa dessas? Então temos que tomar cuidado com isso. Porque quando desencarnarmos e entrarmos nesse rodilhão aí desses processos, o que acontece, e quem trabalha em reino de desobsessão sabe muito bem disso, que os espíritos, nossos irmãos também, quando se apresentam, muitos se defendem dizendo que eles não estão promovendo vingança, mas apenas justiça. Estão cobrando pelo que o outro fez a ele quando estava encarnado. Mas ele se equivoca, porque ele está promovendo vingança. Justiça é a da lei divina. E Deus é justo, sabe das nossas necessidades e como poderemos reparar o mal que fizemos. Então, deixemos com Deus. Até porque, no livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio, ele fala de umas explicações, um encontro que Jesus teve com seus discípulos. E ele fala do maior tesouro do espírito. Ele conta uma história, e aí lança a pergunta, então, qual é o maior tesouro do espírito? E aí os discípulos tentam encontrar, mas eles não acertam. E aí Jesus diz, o maior tesouro do espírito é o tempo. Porque com o tempo tudo se acerta. Com o tempo nós compreendemos as lições. Com o tempo nós compreendemos a bondade, a misericórdia e a justiça divina. Com o tempo a aflição de hoje se transforma em alegria amanhã, em aprendizado. Com o tempo. Então temos que ter calma e perseverança. Fé e vontade. E saber que a vida continua. Aquilo que não é possível realizar hoje, conquistar hoje, será possível amanhã. Mas não significa que tenhamos simplesmente que adiar e deixar para lá.
Não, eu vou me esforçar até onde eu conseguir. E aquilo que eu não conseguir, ficará então para uma próxima oportunidade. Mas tudo isso que eu conseguir, já mostrará a medida do meu progresso. Que eu hoje sou melhor do que era ontem. E temos que fazer isso o tempo todo. Diz ainda Kardec, um homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Este é um problema grave que nós temos, que é fofocar a vida alheia, falar mal dos outros, encontrar os defeitos. Fulano é uma pessoa tão boa, né? Pena que... E lá vem você ressaltando os defeitos, que todos nós temos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos neste mundo. Este é um mundo de expiações e provas, que está em transição para ser mundo de regeneração. Então, no planeta Terra, só encontramos espíritos imperfeitos, reencarnados. Não devia ter falado isso, não? Mas é a nossa realidade. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Nós não somos espíritos virtuosos, mas estamos procurando ser. Estamos nos trabalhando. Ora, o que eu quero dos outros em relação às minhas imperfeições, aos meus defeitos de caráter, aos meus vícios? Que os outros compreendam e me desculpem e me tolerem. Então é o que eu preciso fazer para os outros. Ora, mas isso não é um ensino de Jesus? É. A regra de ouro da educação moral. Faça ao próximo somente aquilo que você queira que o próximo lhe faça. Você não deseja, você não quer que os outros fiquem apontando os seus defeitos. Então você não deve fazer isso com os outros. Tem defeitos? Tem. Mas vamos usar o positivo, as coisas boas que possui. E não exigir do outro o que ele não pode dar, o que não está nele ainda. Ele é bom nisso? Deixemos ele fazer isso. Ele é bom naquilo? Ótimo! Então que ele desenvolva aquilo. Eu sou bom nisso ou naquilo, mas não consigo desenvolver determinada coisa, onde eu não sou bom, então vou deixar que outros façam, porque vão fazer melhor. E aí nós vamos entender o sentido de colaboração, cooperação, que é o que o Espiritismo solicita, quando fala de fraternidade e de solidariedade. Cada um de nós responde por si mesmo perante Deus. Nós não precisamos de outros juízes. Nós já temos a consciência e a lei divina. Nós somos conscientes daquilo que somos. Então os outros não precisam ficar apontando os nossos defeitos. Agora, teríamos que colocar em ação a proposta do Espírito Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Todos os dias, antes de dormir, muito importante isso, antes de, porque tem gente que deita e aí vai querer fazer, aí não dá certo, porque você dorme. Então, antes de dormir, rever o seu dia. Como foi o meu dia hoje? Pensei coisas boas, falei coisas boas, fiz coisas boas. Poderia ter feito mais, não foi muito bom. Mas aí Kardec indaga, mas as pessoas podem se enganar nesse auto-julgamento. Aí Santo Agostinho diz, sim, mas aí basta imaginar uma outra pessoa pensando, falando e fazendo o que você pensa, fala e faz. Imagina, põe você numa outra pessoa. Gostou? Então está no bom caminho. Não gostou? Então você precisa se transformar. Precisa realizar a reforma íntima. Essa autoeducação, o autoconhecimento com a autoeducação. Ah, se fizéssemos isso, seríamos 1000 vezes melhores do que somos hoje. E não estaríamos mais preocupados com os defeitos dos outros, mas sim com os nossos. Como Paulo de Tarso se preocupava com isso. Ah, Senhor,
Faço ainda o mal que não quero, e o bem que quero não consigo fazer. E ele ficava lutando consigo mesmo, o tempo todo, para se melhorar, se melhorar, se melhorar. E aí compreender os outros, e sem cobrar dos outros o que os outros não podem dar. Isso é tarefa do verdadeiro homem de bem. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Alguma coisa, porque não precisa ser muito. Conseguiu diminuir um cigarro? Ótimo. Já está melhor do que ontem. Já fala menos palavrão? Muito bom. Por falar nisso, há uma história, né? Os amigos vão conversando e aproveitando que o fulano não está presente, falam, gente, vocês já perceberam? Não dá para conversar com o fulano, não dá para conviver com ele. É um palavrão atrás do outro. É uma coisa impressionante. Aí um deles ficou de conversar com ele. Passou o tempo, a roda de amigos novamente, o fulano não está, e eles estão fazendo uma avaliação. Gente, fulano não muda, né? É impressionante. E ele continua só falando palavrão. Aí o outro diz assim, não, ele mudou sim, ele está bem melhor. Que isso, rapaz? Que bem melhor coisa o quê? A mesma coisa. Não está a mesma coisa. Lembram quando nós conversamos sobre ele, esse problema do palavrão? Pois é, eu o acompanhei, né, nas nossas rodas, né, e fiz o cálculo. Em média, ele falava 100 palavrões, em média, aqui, na nossa roda aqui. Hoje, ele só fala 99. É progresso. Porque é paulatino, é difícil. Mudar hábitos, corrigir vícios, não é uma coisa fácil. É muito difícil, mas não é impossível. Desde que façamos disso uma metodologia, uma coisa diária. É o tempo todo. E o Kardec coloca aqui, trabalhar as próprias imperfeições. Porque aí você dá o exemplo, e o exemplo arrasta. Porque palavras podem até convencer, mas o exemplo, esse arrasta. Aí os outros vão. Olha, eu não sei o que é que fazem nesse centro espírita, mas que deve ser bom, deve ser. Porque você melhorou tanto, está dando menos problema aqui em casa, está até ajudando. E esse negócio de espiritismo deve ser bom. Quando é que tem reunião lá, hein? Pronto. Porque foi o seu exemplo. O exemplo arrastou. Que antes você batia a boca, você discutia, mas não fazia as tarefas, né? Aí você foi aprendendo, começou a se modificar, começou a ajudar em casa, saiu, nada de levantar a voz. Aí isso começa a incomodar os outros. O que está acontecendo com fulano? Só pode ser esse tal de espiritismo. Não? Porque ele está mudando para melhor. Não? Ele não dá mais dor de cabeça, ele não dá mais aborrecimento, ele não bate boca. Está até ajudando. Quem diria? Ele que não levantava daquela cadeira, agora faz questão de lavar a louça. Aí, então essa coisa é boa. Então é o exemplo arrasta. Esse é o verdadeiro homem de bem. Finalizando, o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. E isso nós precisamos o tempo todo ensinar às novas gerações, para que eles acabem com esse negócio de, tio, foi mal. Eu sei que foi mal, meu filho, eu sei disso, tá? Mas você me falar isso 100 vezes. Onde é que você vai entender que tem que assumir as suas responsabilidades? Que existem limites nas coisas, que o outro também tem o direito igual ao seu. E aí nós ficamos fazendo esse exercício o tempo todo. Em família, em casa, no lar. Né? Porque só um é que lava a louça. Você não pode participar das tarefas, são os direitos iguais.
Porque Deus não faz distinção entre os seus filhos. Lá em O Livro dos Espíritos está muito claro. Os direitos do homem e da mulher são iguais. As funções podem ser diferentes, mas os direitos são iguais. E saber respeitar o direito do outro é fundamental para termos uma vida melhor. Uma vida calcada nos ensinos do Evangelho. Até porque a lei divina é a lei de consequências. Todos nós vamos responder por aquilo que fizemos. Aí o resumo de Jesus. A cada um é dado segundo as suas obras. Nem mais, nem menos. E então, para encerrarmos, vem lá aquela história. O companheiro espírita desencarna, se encontra mal no mundo espiritual, sofre, expia, até que finalmente é auxiliado, resgatado. Está lá na colônia espiritual, fazendo seus aprendizados, seus trabalhos. E aí então, o anjo da guarda comunica: olha, vamos iniciar o seu processo de reencarnação. Ai, que beleza, vou reencarnar. Porque é o contrário, quando nós estamos aqui, nós queremos desencarnar, mas quando estamos lá, nós queremos reencarnar. Porque sabemos que é aqui, onde nós aprendemos e mostramos o que somos. E aí o anjo da guarda diz assim: bom, eu posso já te adiantar algumas notícias. A primeira é que você voltará a reencarnar em Cabo Frio. A segunda é que você vai voltar ao seio da sua família. E aí você, meu Deus, eu não mereço. Aliás, cuidado com essa frase, hein? O eu não mereço. É que Deus é bom. Então, que bom. E tem mais. Amanhã, domingo, vamos visitar a sua família. É mesmo? E você já pode me adiantar quem será meu pai, quem será minha mãe? Seu pai eu já posso lhe informar. Quem vai ser? Seu neto. Que você deixou lá pequenininho. Ele vai ser seu pai. E aí veio o domingo. E lá vem eles. E chegam aqui. Bairro de luxo, condomínio assim, uma coisa, paga na frente, aquele casarão. E aí você diz assim: mas o que nós estamos fazendo aqui? Minha família não mora aqui. Mora? Não mora não, nunca morou, mas agora mora. O seu filho cresceu na vida e agora mora aqui. É mesmo? Nossa, que beleza. Então, vamos entrar. E entra para aquele corredor lateral, leva lá para os fundos, onde tem piscina. E aí você leva um choque vibracional, porque está uma música, uma mistura de pagode com funk, um negócio ali. E aí o instrutor, Jesus na sua mente, equilíbrio. Aí está todo mundo lá. E você olha, procurando o seu filho. Cadê meu filho? Eu não estou localizando meu filho. É que ele mudou um pouquinho. É aquele ali, aquele careca, barrigudo, com um copo de cerveja na mão. Aí você olha assim: meu filho, o que é isso? Não é possível, no que ele se transformou. Jesus na sua mente, calma. Mas eu estou vendo poucas mulheres. Onde estão as mulheres? Elas estão lá dentro, estão na cozinha. Vamos adentrar a casa. Aí entra, aí você leva outro choque. Tem uma vibração estranha, pesada no ambiente. Não é que elas estão falando mal dos maridos, namorados, etc. Vamos lá. Tá? E aí... E qual dessas moças vai ser a minha mãe? Aquela ali, aquela que está lá na ponta. E você olha e leva outro choque. Não é possível. O cigarro em uma das mãos e o copo de cerveja na outra. Que isso? Calma. Jesus. Cadê meu neto? Sim, ele está aqui dentro da casa, está na sala. Ele está com os colegas, estão assistindo um jogo de futebol. Entremos. E quando entra, outro choque. Porque o centroavante driblou todos os zagueiros, tirou o goleiro da jogada e ficou com o gol à sua frente. E chutou para fora do estádio. E aí nós podemos imaginar o que se falou na sala. E aí você, meu Deus. Aí o instrutor tira você de lá, leva lá para a rua. Calma, Jesus. E aí você faz aquela famosa exclamação: o que foi que eu fiz para merecer isso? E aí o instrutor olha para você e diz assim: você quer mesmo saber? A minha recomendação é que você não saiba, mas se você quiser saber mesmo, eu mostro, hein? E aí puxa a ficha, que é em 4D, tá, gente? Porque lá está tudo avançado. Puxa a ficha na sua frente e mostra.
Você era espírita, foi dirigente de centro espírita, doutrinador, palestrante, mas sempre dizia que tinha tanta coisa para fazer na casa espírita que não tinha tempo para levar a família. Descurou de levar o próprio filho para a evangelização. E a coisa foi arrastando, foi, até que foi colhido pela desencarnação. Olha aí o quadro. O filho se tornou materialista e assim também educou o seu neto. Agora você vai ter que reencarnar com a missão de reeducá-los e fazer o que você não fez. Mas a história poderia ser diferente. Chegarmos aqui, entrarmos pela sala, você ser colhido por vibrações salutares, benéficas, porque iria encontrar a família fazendo culto do evangelho no lar. Só não estão fazendo por culpa sua. Deus é bom, é justo, misericordioso. O que você semeou, você colhe. Mas agora Ele vai lhe dar a oportunidade de refazer. Vai ser difícil? Vai ser. Não vai ser nada fácil, sem nenhuma dúvida. Mas o amor transforma. E é por amor que você verá de conquistar o agora coração do vovô e do seu pai e da sua mãe. Essa é a sua missão. Eis aí então que nós tínhamos a trazer a vocês para pensarmos aquilo que estamos fazendo com os ensinos espíritas no nosso dia a dia. Até que ponto conseguimos ser verdadeiramente um homem de bem.